Hoje de manhã nós tivemos aqui uma sessão de homenagem ao Dr. Aloísio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Saga de Hospitais. Eu, como estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, que debatia a questão do HIV, eu não pude estar presente. Então eu registro aqui a importância da homenagem de hoje pela manhã, do Centro de Reabilitação Saga Kubitschek, onde inclusive tratei minha coluna, e também ao falecido Dr. Aloísio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Saga de Hospitais. Em 21 de abril de 60, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurava um centro muito moderno de reabilitação, implantado pela Fundação das Pioneiras Sociais. Em 68, o médico Aloísio Campos de Paz Júnior era convidado para dirigir a Rede Saga. Surge ali o embrião do Conselho Comunitário para dar apoio político ao projeto. O Centro de Reabilitação foi sendo ampliado e adaptado, sendo hoje, sem sombra de dúvida, uma grande referência a nível nacional, atendendo não só Brasília, como também o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste do país. Senhor presidente, além dos programas de tratamento, esse centro passou a formar recursos humanos, desenvolver técnicas e equipamentos e coordenar, com certeza, uma rede nacional de hospitais com essa especialidade. Hoje, a rede Sala de Hospitais é uma realidade em várias capitais do país. Trata-se de um projeto que nasceu em Brasília e se transformou em referência mundial em traumatologia e ortopedia. Nós todos admiramos, sem sombra de dúvida, o trabalho que é conduzido pela Rede Saga de Hospitais. Nós todos admiramos o admirador eterno desta luta, que é o carioca Aloísio Campos da Paz Júnior, que chegou em Brasília ainda quando a cidade estava sendo construída. Ele faleceu, mas continuará sempre com suas ideias, norteando essa rede hospitalar. Brasília recebeu um grande homem que havia herdado a vocação e a consciência social do avô e do tio, ambos médicos. Dr. Aloísio amava os livros, a arte, a história, a fotografia e tinha uma paixão pela música, em especial pelo trompete. Chegou inclusive a formar com Luizinho Essa um conjunto que animava festas e bailes fluminenses. Disse nas conversas de mesa de domingo, na casa do avô, as suas falas eram na linha do amor, do humanismo e a dedicação ao próximo. Disse que havia encontrado em aulas áridas professores, na maioria indiferentes, quando não sádicos, que jogavam ossos de punho em cima da mesa na hora do exame e rosavam: identifique-os. Desse modo, pegou o seu diploma, deixou o Rio de Janeiro e veio para Brasília. Ele fez parte do time de médicos pioneiros que ajudou a construir a rede de saúde local. Em um de seus livros, ele pauta, entre outros assuntos, o atendimento médico na visão global. Ele avalia que a privatização da saúde é um desastre, tanto nos países ricos quanto naqueles em desenvolvimento como o Brasil. Ele disse: a comercialização da cura está transformando médicos em agentes comerciais e centros cirúrgicos em fábricas lucrativas. Na área médica, ele tinha uma ideia fixa: reabilitar o ser humano, tratá-lo integralmente. Mesmo diante de graves sequelas, ele apostava no potencial do indivíduo para melhorar sua qualidade de vida. Acreditando e apostando nisso, ele tratou de milhares de pessoas. Senhor presidente, entre eles podíamos falar do músico Herbert Viana ao palco e Josinho 30 à avenida, nos bons tempos de ambos como referência. Sem sombra de dúvida, o médico, o homem, Aloísio Campos da Paz, tinha um grande coração, um homem de bem, um ser humano desejoso de só fazer o bem sem olhar a quem. A diretoria da Rede Saga, a diretora da Rede Saga, Lúcia Vilandino Braga, que conviveu com Campos da Paz por quase 4 décadas, afirmou com muita precisão:
Ele marcou a história da saúde no Brasil. Provou que dá para fazer medicina pública num país com qualidade e com humanismo. Senhor presidente, ele provou de fato, por meio da criação da Rede Sara, que é possível oferecer saúde pública de alta qualidade e gratuita para todos. Parabéns ao Centro de Reabilitação Sara Kubitschek, à Rede Sara do Hospital e, como tenho certeza que o Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior está lá de cima nos assistindo, eu digo ainda muito obrigado por seu amor e dedicação à medicina, por seu amor e dedicação à gente brasileira. Você entra para a história como aquele que provou que é possível, sim, termos saúde pública, gratuita e de qualidade. Mas, senhor presidente, quero ainda falar hoje sobre o Dia Mundial, onde o mundo todo há debate, há palestras para aumentar a consciência da população mundial em relação à violência contra o idoso. Senhor presidente, a Organização das Nações Unidas e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa instituíram, em 2006, o dia 15 de junho, como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O principal objetivo da instituição dessa data é criar consciência sobre a existência da violência contra o idoso, além de, ao mesmo tempo, disseminar a ideia de que ela não pode ser aceita como uma coisa normal. Outra finalidade do movimento é promover as mais diversas formas de prevenção à violência contra o idoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência é o uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa, grupo ou comunidade que ocasiona ou tem grandes possibilidades de ocasionar lesão, morte, dano, alterações do desenvolvimento ou privações. Observado esse conceito, não é difícil de perceber a quantidade de riscos que corre a população idosa a cada dia. Graças aos avanços da ciência, as pessoas ganharam longevidade e, com isso, a população idosa aumentou no mundo inteiro. Apenas para lhes dar exemplo, no Brasil, de 80 a 2013, a expectativa de vida aumentou 12,4 anos em média, segundo o IBGE. Em consequência desse avanço, o estudo da ONU mostra que, em 2050, o planeta terá 2 bilhões de idosos, o que corresponderá a 22% da população global. Para termos de comparação, em 1950, eles eram apenas 200 milhões, 8% da população existente hoje. Em 2025, calcula-se que o Brasil ocupará o 6º lugar em número de idosos do mundo. Hoje, indivíduos com 60 ou mais já representam mais de 12% da nossa população. De acordo com o IBGE, são quase 25 milhões de pessoas. Em 2001, os idosos representavam apenas 9% do total de brasileiros, o que mostra claramente o crescimento da população dessa faixa. Assim, o assunto ganha ainda mais relevo, dado o aumento do número de idosos entre nós e, paralelamente, de aumento da violência contra eles. Pode parecer absurdo para as pessoas de boa índole e de boa vontade que se cometa violência contra pessoas idosas, o que é, no mínimo, uma covardia, dado as limitações físicas e mentais das pessoas mais velhas. Mas, lamentavelmente, senador, a realidade mostrada pelos números é triste, é degradante, sobretudo quando o fato de que se trata de um crime em família. Em 2011, quando o serviço do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República foi destinado também à proteção dos idosos, até 2013, o número de denúncias cresceu brutalmente. Foram quase 40 mil denúncias em 2013, contra 8.224 do primeiro ano de funcionamento desse serviço, ou seja, quase 5 vezes maior. Felizmente, esse número tem uma queda considerável de cerca de 30%. Em 2014, baixou para 27.178. O caso de maior incidência em 2014 foram os de negligência, com 76,3% do total, violência, 54,5%, abuso financeiro e econômico, 38,7%, suprema covardia, violência física, 27,3%. Vale notar
que em uma denúncia pode haver mais de um tipo de violação contra a mesma pessoa, que influi nesses percentuais. As mulheres foram as mais atingidas. As mulheres foram as mais atingidas, senhor presidente. No ano passado, 62% das denúncias de agressões contra elas, enquanto 29,8% contra os homens. Os idosos mais atingidos estão na faixa etária entre 76 e 88, corresponde a 18,5% dos casos. Vem agora o dado mais doloroso, senhor presidente, dessa estatística. São os familiares os que mais violam os direitos da pessoa de idade no Brasil, segundo os dados dos números do Disque 100. Os suspeitos dessa violação são 51% dos casos próprios filhos, 8% neto, 5% genros e noras, juntamente que, segundo a lei, têm prioritariamente o dever de proteger o idoso. Pior ainda, os idosos tiveram seus direitos violados dentro das próprias casas, em mais de 76% das denúncias registradas em 2014. Em quase 8% dos casos restantes, as agressões ocorreram nas residências dos suspeitos pelas violações. Vale dizer, na casa dos familiares dos idosos é que aconteceu a violência. Foi por essa e por outras razões que tanto lutamos pela aprovação e aprovei o Estatuto do Idoso com apoio de senadores e deputados. Projeto que apresentei lá ainda em 2003, projeto número 10.741, que hoje é uma realidade e um instrumento de proteção do nosso idoso. Foi essa legislação que deu a partida de uma série de ações do governo para a proteção da pessoa idosa, inclusive o Disque 100. Felizmente, como tinha dito, as denúncias diminuíram em 30% de 2013 para 2014, segundo a própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Não é possível afirmar que as violações de direitos dos idosos tenham caído em igual número, o que seria muito bom. O que não se pode afirmar com segurança que a queda no número de denúncias tenha decorrido principalmente em relação ao idoso. De qualquer maneira, esse número nos alegra e nos enche de esperança, que a consciência do problema e as ações dos governos federais, estaduais e municipais começaram a dar resultado. Mas não podemos relaxar, temos que continuar vigilantes, protegendo cada vez mais o nosso idoso. Senhor presidente, como qualquer outro crime, a violência contra a pessoa de idade só é contida se houver a certeza da punição. Nesse caso, dadas as características dessa violência, perpetrada na maior parte das vezes por familiares e dentro da própria casa das vítimas, dificuldade de detectá-la é muito maior. Nesse sentido, o Dia Mundial da Consciência em relação à violência contra a pessoa idosa tem um papel importantíssimo, porque somente a partir da consciência que as pessoas tenham desse grave problema social e que elas poderão denunciar a existência e assim proteger pessoas em situação de fragilidade. Mas, senhor presidente, é e continuará sendo, no entanto, papel de cada um de nós participar desse esforço de vigilância, não apenas nessa data, mas em cada momento em que a situação de agressão à pessoa idosa se apresente e requeira a nossa decidida participação. Devemos assim, senhor presidente, devemos isso aos mais velhos, aqueles que já deram a sua contribuição à vida, como pais, avós, trabalhadores e cidadãos. Devemos isso, senhor presidente, àqueles que já não têm o vigor necessário para se defender. Finalizo, senhor presidente, compartilhando a correspondência que recebi da Federação Rio-Grandense da Terceira Idade, FRITID, que traz a íntegra de nota pública divulgada pelo Conselho Nacional dos Direitos Idosos. Presidente da República, Secretaria Especial dos Direitos dos Idosos. 15 de junho, Dia Mundial da Consciência da Violência contra a Pessoa Idosa. Conselho Nacional do Direito do Idoso, órgão superior de natureza de deliberação colegiada permanente, paritária e deliberativa, integrante da estrutura regimental da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, vem publicamente externar à sociedade brasileira, às instituições governamentais e não governamentais, às lideranças municipais, estaduais e nacionais, aos grupos e demais instâncias onde se reúnem pessoas idosas nos municípios que compõem nossas unidades federativas, a importância de se viabilizar, no âmbito de suas respectivas competências e esfera de atuação, a ação relativa à conscientização da violência contra a pessoa idosa.
A ONU e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa declaram o dia 15 de junho como Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, tendo sido celebrado pela primeira vez em 2006, com realização de campanha por todo o mundo. A violência contra a pessoa idosa é e deve ser entendida como uma grande violação dos direitos humanos, uma covardia. O principal objetivo, senhor presidente, e ainda finalmente, do dia 15 de junho, é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa, além de, ao mesmo tempo, disseminar a ideia de não aceitá-la. Isto não é normal. Na esteira desse movimento mundial, deve-se incentivar a apresentação, o debate, o fortalecimento das mais diversas formas de prevenção. Nesse sentido, é mister registrar a satisfação deste colegiado nacional em tornar conhecimento das ações que já vêm sendo desenvolvidas em diversos municípios brasileiros, bem como recomendar a todos os conselhos estaduais dos direitos idosos que envidem esforços para a mobilização dos conselhos municipais, organização da sociedade civil e mesmo os órgãos governamentais no âmbito de sua esfera de atuação para que haja manifestações, atos públicos e atividades que tragam o tema da violência contra a pessoa idosa como um tema de visibilidade pública. Por fim, convém recomendar que, sempre que possível, todos os eventos e atividades envolvidas para a conscientização da violência procure abordar a necessidade de articulação em rede para o enfrentamento desta questão. Sabe-se que a construção efetiva de uma rede somente pode se dar em torno de situações concretas, como agora é o caso da violência, e exige de todos nós tomada de posição. Brasília, 2 de junho de 2009, José Luiz Teles, presidente do Conselho Nacional do Direito do Idoso, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Senhor presidente, eu peço que considere na íntegra os meus 2 pronunciamentos e queria só lembrar que faltam 2 dias, senhor presidente. Hoje e amanhã é o prazo limite para que haja o não veto, espero eu, da alternativa que nós aqui aprovamos em relação ao fator previdenciário. Nessa contagem regressiva, eu vim à tribuna todos os dias e espero chegar aqui no dia 16 para 17 à noite e poder dizer que o fim do fator aconteceu e que a proposta que Câmara e Senado aprovaram não foi vetada. O que nós queremos é que ela não vete a proposta alternativa. Com isso, nós estaríamos dando um basta definitivamente no fator previdenciário. Sei que essa é a posição de inúmeros ministros. Sei que essa é a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sei que essa é a posição de todas as centrais e confederações e federações e sindicatos do Brasil. Presidenta, não vete o fim do fator previdenciário. Ele já fez toda a maldade que podia. Reduziu de milhões e milhões de brasileiros o salário pela metade. Pelo menos permita que aqueles que contribuíram tenham o direito a se aposentar com o salário integral. E quando eu falo do salário integral, a maioria é 2, 3 mil reais, porque o teto é 4.623. Pegando a média das 80 mais contribuições, cada um deles, se ganhava 2 mil, pelo menos vai se aposentar com 2 mil. E com o fator, se ganhava 2, vai se aposentar com 1. Se ganhava 4, vai se aposentar com 2. Que é uma covardia essa lei. E eu disse e repito, não adianta nós dizermos que veio do governo anterior. O problema é que o governo, que nós fizemos parte, durante 12 a 13 anos, manteve o fator e não fez nada. Nós que criticamos tanto esse fator no passado, é um contrassenso. Pela terceira vez o Senado vota aqui o fim do fator. E não pode o Executivo, mais uma vez, se omitir da sua responsabilidade de permitir que o fim do fator seja consagrado pela vontade, eu tenho certeza, de mais de 200 milhões de brasileiros. É isso, obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos, senador Paim.